Bom dia, caros amigos do Facebook, YouTube, seja por qualquer plataforma que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, sugestiona, elogia, que é um canal dito democrático, né? A palavra mais famigerada aí que existe, mais banalizada aí que existe no nosso país, na nossa língua portuguesa, né? Então hoje, olha só pessoal, a partir de hoje tem início o curso de História da Filosofia online, né? Em que eu vou estar aí produzindo e compartilhando aí conteúdo sobre a história da filosofia, né? Para você que é novo no canal, para você que já é inscrito, né? Você terá a oportunidade aí de conhecer um pouco mais aí sobre a filosofia, né? Dizem que no Brasil não há filósofos, há apenas historiadores da filosofia. Aí depende muito da contextualização, né, da definição, da identificação do que é ser filósofo, né? O que é filosofia, o que é ser filósofo. Kant dizia que não é possível, ah, que só é possível, não é possível ensinar o aluno filosofia, apenas a filosofar, né? Kant dizia isso. Então, e aí, em algumas aulas, eu vou disponibilizar aí os 4 períodos da história da filosofia: antiga, medieval, moderna e contemporânea. Nessa nossa primeira aula, nós vamos aí partir de uma definição, né? O primeiro, nós sabemos que o alicerce aí seria identificar, relacionar e analisar, né? Para nós descobrirmos e investigarmos algo, nós temos que identificá-lo, saber primeiro o que ele é, né? Precisamos saber contextualizá-lo, espaço e tempo, correlacioná-lo, espaço e tempo, lembrando que tudo, você já tentou, caro aluno, que tudo está no espaço e está no tempo, há um contexto, chamado contexto é espaço e tempo. E por fim, analisar, que é o mais complicado, né? Para analisar uma situação, você precisa ter muito bem fundamentado os 2 primeiros critérios: identificar e contextualizar, né? Relacionar. Então vamos lá, vamos começar aí numa definição técnica, né? Filosofia, a raiz da palavra, a etimologia da palavra, significa amor à sabedoria, né? Ela surgiu na Grécia por volta do século 5, 6 a.C. A Grécia era uma civilização, não era um país, né? Nós sabemos que países só vão surgir aí na modernidade, a partir da formação das monarquias nacionais, né? A Paz de Westfália, né? Depois da Guerra dos 30 anos, começa a se conceptualizar uma ideia de um Estado, né? Então era uma civilização, a civilização grega, quiçá uma das mais proeminentes do mundo, pelo menos aí do mundo ocidental. Nós sabemos que a Grécia, ela está no entrecaminho entre o Oriente e o Ocidente, né? Mas aí do mundo ocidental e do mundo, por que não, talvez uma das mais proeminentes. Eu diria que está aí com certeza entre as 5 civilizações mais proeminentes que existiram. A grega, e de longe é a que mais influenciou o mundo ocidental, né? Nós sabemos que o mundo ocidental, ele é constituído de um tripé: filosofia grega, direito romano e moral judaica cristã. Ok. Sabendo disso, né, a definição da palavra, a etimologia, amor à sabedoria, né? Nós podemos também dizer que a filosofia é a busca dos fundamentos, da fundamentação teórica dos entes, né, dos objetos. Ela busca uma fundamentação, saber o que eles são, né? É uma reflexão crítica sobre a realidade, né? Questionar, o objeto da filosofia, a função da filosofia é questionar a realidade. Ela parte de uma interpretação: o que é a realidade? E ao longo desses 26 séculos, a resposta para isso, obviamente, variou muito, né? Variou muito a questão: o que é a realidade? É uma pergunta também da religião, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos. É uma pergunta que a filosofia e a religião discutem. Filosofia e religião são diferentes, embora haja pressupostos
aí que as coadunam, né? Se equivalem perguntas religiosas e perguntas filosóficas, porque dentro da filosofia nós temos uma busca racional pela apreensão da realidade, enquanto na religião nós temos a fé como pressuposto, né? Mas dentro da filosofia nós temos a metafísica, que lembra, junto com a ética, obviamente, algumas questões caras à religião, né? Então vamos lá. A filosofia, como nós conhecemos, é algo tipicamente grego. Mas espera aí, professor, existiam filosofias em outras civilizações? Claro que sim. Na chinesa, na indiana, lá na Oceania, no Japão, que é uma civilização muito antiga também, entre os hebreus também, entre os persas também, né, entre os mesopotâmicos também. Lembrando que o país que mais produziu, a civilização que mais produziu filósofos foram os persas, né? O Irã, né, produziu muitos filósofos proeminentes, principalmente na Idade Média. E nós devemos muito a eles também no campo filosófico, né? Mas vamos nos ater aqui à Grécia Antiga, a civilização grega, onde nasce a filosofia, onde nasce o teatro, onde nascem os Jogos Olímpicos, onde há uma rica mitologia, ah, como uma explicação plausível dos fenômenos até naturais, né? Onde muitas palavras do nosso vocabulário são oriundas do grego, né? do idioma grego, que depois latinizou-se, depois criou as línguas latinas, português, espanhol, francês e italiano. É uma civilização, portanto, em que nós devemos a invenção da filosofia, que nasce lá com Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, os chamados filósofos da natureza. Os primeiros filósofos, eles tinham como escopo, como objetivo, analisar e interpretar os fenômenos da natureza. Então você tem Anaxágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, Demócrito, Heráclito, Parmênides, Protágoras, né? O próprio Pitágoras, que é um grande matemático, também dizia que a natureza está escrito em números, a harmonia da natureza, né? Tudo são números, tudo é matemática, né? Porque as formas geométricas, as equações, pesos e medidas, as formas estão todas na natureza e são objetos que a matemática consegue conceitualizar, né? Então você tem importantes pensadores da natureza, né? Heráclito e Parmênides, com a eterna discussão do ser e do vir a ser, né? As eternas transformações, a dialética. Para o Parmênides o ser está imóvel, são os nossos sentidos que nos enganam, não há mudança, tudo é permanente, né? É apenas uma ilusão de ótica que nós temos quando os objetos se movem, né? Já para o Heráclito não, o mundo é eterna mudança, é eterna transformação no seu contrário, o que deu origem a um termo caro à filosofia, que é a dialética, o eterno transformar-se no seu oposto. O que tem vivo morre, o que é pequeno cresce, o que é frio esquenta, o que é esquenta esfria, o que é úmido seca, o que seca umedece, o que é velho, o que é novo envelhece, né? E assim sucessivamente as contradições, a luta eterna do contraditório. Heráclito, um importante filósofo que vai influenciar Hegel, vai influenciar Marx, vai inspirar Kant também, e por aí vai, né? Platão depois vai retomar a dialética num outro contexto. Então os primeiros filósofos gregos eram filósofos que estudavam a natureza e as transformações da natureza. Lavoisier, lá no século químico francês, lá no século XVIII, né? Ele vai dizer que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma ideia lá do Heráclito. Os gregos, lá os filósofos da natureza já imaginavam isso. O átomo, que você, caro aluno, estuda em química, foi descoberto, não inventado, porque ele já existia. Ele foi ele foi idealizado, ele foi quantificável, ele foi observável pelo Demócrito, né? O Demócrito conceitualizou aí a ideia de átomo, né? A ideia de átomo, o não divisível.
Todas as coisas são feitas de átomos, né? Pequenas partículas indivisíveis. Átomos, do grego a não tomos, dividido, a não divisão, né? Átomos. E por aí vai. Então, alguns filósofos da natureza acreditavam que a vida começou no ar, outros no fogo, outros na água, outros nas transformações, né? E por aí vai. Eram os filósofos gregos, Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaximes, Anaxágoras, Demócrito, Pitágoras, né? Um grande filósofo e matemático, né? Então a filosofia, né? Essa não é bem uma ciência, digamos assim, é mais uma ciência especulativa, né? Ela não tem um objeto definível. A matemática tem a geometria, tem a trigonometria, né? Tem as equações, tem a porcentagem, tem o cálculo integral e diferencial. Ela tem objeto definível, a quantificação. A linguagem tem objeto definido, as expressões, né? As expressões linguísticas, a comunicação. A história tem o tempo, a geografia tem o espaço, a química tem a terra, a natureza, a biologia tem os seres vivos. E a filosofia, qual que é o objeto dela? Então vamos lá, vamos começar, que é meio complicado. Ela é uma ciência especulativa, ela não tem um objeto, ela se constitui de uma gama de fenômenos observáveis, e a partir desses fenômenos ela tenta construir uma teoria explicativa, descritiva e problematizadora desses fenômenos, né? Então ela pega a ética, a moral, a religião, as ciências, a cultura, as artes, a sociedade, a política, dentre outros entes. Esses são os principais, talvez: ciência, cultura, religião, política, natureza, sociedade, o ser humano, né? A ética, a moral, né? Os símbolos e tal, e tenta identificar, relacionar e analisá-los, né? Sempre perguntando o que eles são, como eles são e por que eles são, né? E construindo assim os seus arcabouços teóricos, problematizando essas questões. Então, o que é ética? O que é moral? O que são as ciências? O que é política? O que é natureza? Como que elas operam? Por que operam? Né? Principalmente a questão do porquê. A filosofia mexe muito com a questão do porquê as coisas são como são. Ela tenta dar uma explicação. E isso tem um pressuposto racional, né? Entre todos os tipos de conhecimento que nós temos, o científico, o senso comum, o religioso, o mítico também, que é um tipo de conhecimento que os antigos usavam, as sociedades tribais usavam, você tem dentro da filosofia e das ciências também, obviamente, o pressuposto racional. A filosofia é uma ciência que tem como pressuposto a razão, enquanto a teologia é uma ciência que tem como pressuposto a fé. A ciência propriamente dita tem como pressuposto a análise, a quantificação, a categorização, a medição, a qualificação, né? Então a filosofia é mais teorética, o seu objeto de estudo é mais abrangente, pode ser a ética, a moral, a religião, as ciências, a cultura, as artes, a própria natureza, a política, a economia, as leis, né? Então o objeto dela varia. Nesses 26 séculos de produção filosófica, os seus objetos de estudo foram os mais variados, sobre as mais variadas perspectivas, sobre as mais variadas condições de espaço e tempo, sobre as mais variadas perspectivas, né? Mas sempre como pressuposto a razão, os princípios racionais da filosofia, né? Os princípios da razão. Então vamos lá. Então nós, nessa aula introdutória, nós tivemos aí a explanação de que a filosofia advém da civilização grega. Ela é uma reflexão crítica. Os primeiros filósofos estudavam a natureza e suas transformações, né? E na próxima aula nós vamos entrar no século de ouro da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles, o período antropológico, o problema, a deslocação dos problemas da natureza que vão para os problemas da vida na cidade, do cidadão, das cidades-estado, Atenas e Esparta, da polis, da onde advém a palavra política, cidade, aí um radical grego.
Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula introdutória aí do curso online de História da Filosofia. Mais ou menos aí, acredito que umas 8 aulas aí, de mais ou menos aí 15 minutos cada um, nós tenhamos aí uma base, um início aí do que é a história da filosofia, né? 8 aulas de 15 minutos vão dar 2 horas de aula para nós termos a base de uma introdução da história da filosofia, né? Bem genérico, né? Bem resumido. Tá bom, pessoal? Valeu!